Thank you so much. Unfortunately, I have not learned to speak Portuguese since I was here last year. No ano passado, desde que eu vim aqui no ano passado, então novamente eu preciso falar inglês. Quando eu estive aqui no ano passado, eu vim e conheci alguns colegas aqui do Brasil e saí daqui com grandes amizades de muitas pessoas nessa sala. Uma outra coisa que também levei, muito importante para mim, e isso é o que me lembra de por que eu entrei nesse negócio de gerenciamento de frotas. Muitos de vocês já leram minha biografia, sabem que eu fiquei no Exército do Canadá por 27 anos. Quando eu comecei no Exército, eu era comandante do pelotão. Eu tinha 50 caminhões e 50 motoristas. Algum tempo depois, tinha um pouco mais caminhões, mais motoristas, mais caminhões, mais motoristas. E finalmente, na metade dos anos 90, quando eu fui promovido a major, eu assumi uma frota de 32 mil veículos. Não era o trabalho que eu queria. Eu queria fazer planejamento estratégico e planejamento operacional. Eu achei que fosse me ficar entediada gerenciando a frota. O que eu percebi rapidamente foi que a primeira causa de morte de soldados não era balas, não eram bombas, era acidentes de trânsito. Acidentes de carro eram a primeira causa de mortes. Eu também percebi naquele momento que eu, Kate Fignot, podia fazer alguma coisa sobre isso. Então eu criei uma estrutura de 4 pilares para gerenciar a frota. E esses 4 pilares eram... por isso que sustentabilidade é uma causa muito importante. Políticas, que é uma coisa que o John falou muito ontem. E, finalmente, segurança ou gerenciamento de risco. O que eu quero compartilhar com vocês hoje é um pouco da situação mundial, mas também uma ferramenta prática que você pode usar na sua organização, seja você um gerente de frotas ou um profissional do setor, algo que nós podemos fazer para mudar o perfil de risco da sua organização. Então, aqui está a situação global. Esse relatório de 2004 da ONU sobre segurança no trânsito é um pouco antigo, mas eu sei que é bastante significativo e importante. Ele indica que tem 1,2 milhões de mortes, com expectativa de crescimento de 50% em 20 anos. Também reportou 20 milhões de ferimentos graves, e o que mais importante é que não estamos medindo as mortes no trânsito em dezenas, centenas de milhares, estamos falando de milhões. Esse é um número muito grande. E a gente pode medir até o custo social, o custo financeiro disso, em termos de percentual do PIB de um país. Isso é muito, obviamente. Então vamos olhar para o Brasil. E eu não preciso falar com vocês sobre os números, a gente já ouviu os números várias vezes ontem, mas alguns pontos importantes são, primeiro de tudo, até 2010, os 4 anos antes de 2010, viram um aumento de 21% em fatalidades de trânsito no Brasil. Então, eu aplaudo a GoSap e a Parar por usar esse número de forma séria e ativamente tentar fazer alguma coisa sobre isso. Uma outra coisa importante de ver é, em termos de população, as mortes por 100 mil pessoas no Brasil, devido a fatalidades de trânsito, é 21. Vamos dar uma olhada no Canadá por um segundo. Alguém aqui já foi para o Canadá? Legal, algumas pessoas, se forem a próxima vez, vamos nos encontrar. Então, no Canadá, nesse mesmo período de 4 anos, em que o Brasil viu esse aumento de 21% de fatalidades de trânsito, no Canadá houve uma redução de fatalidades de trânsito de 25%. Então, claramente, estamos fazendo alguma coisa certa. Em média, no ano médio no Canadá, hoje em dia, temos 2.000 mortes por ano. Ainda não é zero. Bom, eu mencionei o número do Brasil com 21 mortes para cada 100 mil
habitantes. Esse número no Canadá é 6. It's still not zero, Ainda não é zero, but mas, obviously there are lessons obviamente, here that we can tem lições que a gente pode aprender apply. aqui e aplicar. So, Então, most research a across the maior board, across parte the da country pesquisa say that traffic no país crashes dizem que come os acidentes de trânsito vêm cars, roads, and nas estradas, dos carros not e das a lot pessoas. we can do today Não about existe cars. muito que We nós know podemos fazer sobre os carros hoje em dia. not that will have Tem immediate alguma coisa que impact. nós podemos fazer, mas não que terão um impacto imediato. Sabemos que os carros do Brasil não têm o mesmo número de airbags, não têm as classificação de batida de 6, controle de segurança. Então, é alguma coisa que nós vamos fazer com os fabricantes. Sabemos que as estradas são muito mais populadas aqui, tem muito mais trânsito. Então, são duas coisas de longo prazo. Mas há coisas associadas ao motorista que nós nessa sala podemos implementar a partir de hoje, a partir da próxima hora, se a gente quiser. Uma delas coisas que eu ouvi e que na minha visita aqui no ano passado e também ontem falam sobre conformidade, principalmente no banco de trás. Eu vi que 50% das pessoas não atendem essa norma. Direção agressiva. Luiz pegou a gente no aeroporto e ele foi um motorista bem seguro e muito bom, mas nós ficamos na estrada por 5 minutos até alguém queria ir um pouco mais rápido que o fluxo do tráfego, estava buzinando atrás e alguém meteu o dedo do meio, significa a mesma coisa que no Canadá. Então, a direção agressiva é um fator. Tem uma estatística de 80% de motoristas ou de batidas, na verdade, que são relacionadas à direção agressiva. Motoristas jovens, alguém aqui tem um filho adolescente que é dirigista, eu tenho 7 filhos, então eu já passei por isso, já me preocupei com isso, que uma coisa que só uma mãe pode se preocupar, principalmente uma mãe que trabalha no negócio de frotas. Então, no Canadá, nós temos treinamento para jovens e graduação para os motoristas que têm feito coisas fantásticas. Eu realmente fiquei marcada. Eu morei na Noruega por 4 anos. Na Noruega, o limite de álcool no sangue é 0. Aqui nós temos um 0, e é um 0 muito bom. Então, ninguém fala sobre beber e dirigir. É beber ou dirigir. Quando você chega na casa de alguém para uma festa ou num bar, eles perguntam para você, você é o que vai beber ou você é o que vai dirigir? E as inspeções não são todos os dias, são de manhã, na segunda-feira, no caminho para o trabalho. Então, se você bebeu algumas bebidas na noite anterior, você não pode dirigir na manhã de segunda-feira. Então, a cultura e um aspecto cultural extremamente diferente relacionado a beber e dirigir. E, finalmente, dirigir distraído. Eu vi um número aqui que um bom percentual de brasileiros está distraído quando está dirigindo. Então, com tudo isso, esses são todos comportamentos do motorista que nós podemos influenciar e mudar. Então, eu vou te dar um pouco da estrutura de risco, que é uma ferramenta prática que você pode usar para fazer isso. Todos os riscos podem ser medidos. E os riscos são medidos em termos de duas coisas. Frequência, ou quando que ele acontece, e quando sua organização está exposta a esse risco, e severidade, gravidade, que é o impacto. Ou quando esse risco acontecer, o quão ruim vão ser as consequências. Então é isso que nós usamos para medir o risco. E o motivo que a gente quer medir o risco é para a gente poder priorizar. A próxima coisa que eu quero mostrar para vocês é que existem só 4 coisas que a gente pode fazer sobre o risco. A gente pode evitar o risco completamente, a gente pode garantir que não vai acontecer, pode manter, ou pode tentar reduzir. Então é realmente na área da redução que a gente tem o maior papel para fazer aqui.
Então, vamos falar, para evitar. Riscos que a gente quer evitar. Em termos de frota, um risco que a gente quer evitar, vamos supor que a gente quer sair e quer trocar os picapes da nossa frota por um modelo novo. Um dos fabricantes tem um modelo novo que saiu nesse ano, mas não tem histórico de manutenção, não tem registros de segurança. Esse é um risco que você pode querer evitar. Você pode não aceitar esse risco na sua frota esse ano. O próximo passo, retenção. Nós retemos riscos todos os dias sem saber, e isso nem sempre é uma boa ideia, mas há alguns riscos que depois que a gente mede, a gente olha a frequência e a gente vê a gravidade desse risco e faz sentido manter esse risco, reter esse risco, porque seria muito mais caro eliminar esse risco ou até reduzir ele. No próximo passo, foi 2 vezes. No próximo passo, nós temos o seguro. Transferência ou compartilhamento de risco. A técnica mais comum é seguro. Um grande número diz que se a gente espalhar o risco ao redor da sala inteira, a gente pode trocar pagamento de prêmios de seguro não padrão para proteção no futuro contra perdas não conhecidas. Então, a estratégia de risco final é a redução. Aqui é onde você tem que ter um programa para os seus motoristas, e eu ouvi aqui um dos seus nomeados ao prêmio falar, é onde a política dos motoristas entra em ação, é onde o treinamento dos motoristas entra em ação, e é onde a mudança da cultura e do pensamento e do mindset é onde pode fazer uma grande diferença. Então, eu quero juntar isso, reunir tudo isso, porque nós temos que não só identificar o risco, medir o risco, mas nós temos também que entender qual dessas 4 estratégias deve ser aplicada a cada risco. E é aí que a gente usa uma grade de gerenciamento de risco. Aqui temos um exemplo de uma grade de gerenciamento de risco. Nessa grade, ela diz, nós vamos medir nosso risco em termos de gravidade, quais são as consequências quando acontece, e frequência, com que frequência que ele acontece. Então vamos começar na parte superior esquerda. Isso é para riscos que são de alta gravidade, então quando eles acontecem é bastante grave. Acontece com bastante frequência. Então, um risco muito grave que acontece sempre, que estratégia é apropriada para ela? Você quer evitar esse risco. Se não for possível evitar, então você quer reduzir ao máximo possível. Porque não podemos viver com um risco alto na sua organização. Depois vamos para a direita, vemos um risco com um impacto grave, mas que não acontece sempre, não acontece toda hora. Esse é um risco, idealmente, adequado para seguro. Por que a gente não faz insuro contra esse risco? Porque é muito caro, simplesmente muito caro. A gente vai apenas trocar dinheiro com a seguradora, então não faz sentido. Mas algo que acontece com menos frequência faz sentido obter seguro para esse risco. Depois vamos aqui para baixo. Esse é um risco com impacto mais baixo, mas que acontece com uma regularidade razoável. Então nós vamos mantê-lo, ou pelo menos parcialmente, mas vamos tentar reduzi-lo. E finalmente, um risco com baixo impacto e baixa frequência, nós simplesmente mantemos. Para esclarecer isso e colocar em termos de frota, eu coloquei um exemplo aqui nesse slide. Então, para fatalidades devido à direção, vamos levar isso para o contexto do Brasil. Das estatísticas que eu olhei, tem uma gravidade muito alta, vocês concordam? Sim. E a partir das estatísticas, também tem uma frequência muito alta. Certo? Todo mundo concorda? Então, a partir do slide anterior, qual é a estratégia que a gente precisa implementar para esse risco específico? Vou lembrar vocês.
estava bem aqui. Temos que evitar esse risco e, se não for possível, nós absolutamente precisamos reduzi-lo. Essa é a estratégia, mas o próximo passo é o plano. Como nós vamos fazer isso? E é claro que nós sabemos que nós temos que fazer isso por meio de educação, conscientização cultural, perdas, dados, tudo que você puder fazer para mudar o comportamento desse motorista. Vamos mudar então, vamos pegar o risco de batidas graves em qualquer organização no mundo. Sabemos que quando temos uma batida grave, afeta bastante a sua frota e espero que não aconteça com frequência na sua organização. Esse é um risco ideal para obter seguro. Se a gente vem aqui, a gente vê batidas leves. Talvez essas são apenas batidas que acontecem muitas vezes, mas que a gente mantém esse risco, a gente paga um seguro, o prêmio do seguro, com um dedutível, para reter uma parte desse risco. E não significa que a gente não vai tentar reduzir esse risco. Nós vamos reduzir ele com cursos sobre segurança, fazendo políticas para estacionar de ré. E, finalmente, temos um risco que é tanto baixa frequência e baixa gravidade. Então, o termo vazamento de combustível não está querendo dizer combustível que é desviado da bomba, e sim algum vazamento pequeno. A gente chama isso de vazamento e é pequeno e leva mais dinheiro e energia para impedir que isso aconteça do que apenas reter esse risco. E é por isso que usamos a estratégia da retenção para esse risco. Então, essa é uma grade de gerenciamento de risco simples e ótima de prática de usar. Não precisa ser um expert para você usar isso na sua organização. Você pode voltar para casa hoje e fazer isso vocês mesmos. Uma das coisas que a gente precisa para ajudar e suportar esses processos são as políticas e os procedimentos que o meu colega John falou ontem. E aqui tem algumas dicas sobre políticas que eu conheci poucas frotas e com políticas e estruturas robustas o suficiente. Nós não investimos tempo suficiente e nós não criamos elas de maneira clara e que não há dúvidas, que são aplicadas sempre e que não há exceções. Eu acabei de conhecer um advogado na entrada do Departamento Legal, e eles reclamaram das leis federais. E se a gente quiser mudar o comportamento, a gente precisa ter essas políticas nessas áreas principais. Importante as pessoas dirigirem sem estar inabilitadas ou sob o uso de substâncias. A política da NAFA sobre uso de celular é que não pode ter uso de celular, sem as mãos e mesmo sem o uso das mãos. Sem uso de telefones celulares no veículo quando você for motorista. Um dos contratados da NAFA e o Brian e o John, que são voluntários da NAFA, se eu começar uma conference call, na minha primeira pergunta que tem, alguém está dirigindo o veículo? Se a resposta for sim, eu falo, por favor, me dá uma nova hora para eu poder te ligar, quando for mais conveniente para você. E se eu continuar a chamada, eu posso ser mandado embora. Essa é uma das políticas mais rigorosas que existem, mas é uma das que eu acredito fortemente. Ouvimos ontem do pessoal da indústria de aviação sobre a importância da manutenção. Isso se aplica às frotas também. E as políticas devem ter manutenção preventiva obrigatória, não só para fins de segurança, mas também para manter os veículos na estrada. Aqui está a nossa definição de batida. Veja que eu nunca uso o termo acidente. Acidente afirma que é um acidente e batida diz que é um incidente grave. Então, quando dois veículos colidem, ou com uma pessoa ou com outro veículo ou qualquer outro objeto.
Eu quero agradecer pela minha presença aqui, quero agradecer pelas amizades que se aumentaram nos últimos 2 anos. E eu quero agradecer a todos vocês por me lembrar sobre por que eu entrei nesse negócio de frotas e o que me manteve focada e animada sobre essa indústria nos últimos anos. Então, obrigado novamente e espero que veja vocês no Canadá.